Bom dia. Puxa, que bom. Estamos bem? Que bom. Obrigado. Por favor, tem alguém que está vindo na casa hoje pela primeira vez? Não? A senhora? É a primeira vez que a senhora vem em uma casa espírita? A senhora já leu algum tipo de livro espírita? Ok, obrigado. Nós fazemos essa pergunta porque às vezes pessoas visitam a casa espírita, a literatura espírita pela primeira vez, e às vezes nós usamos uma linguagem que as pessoas não conhecem, desconhecem. Então é bom para que a gente possa ter um norte seguro e utilizar palavras que sejam palavras comuns a todas as pessoas. Estamos aqui de volta em Colatina depois de um tempo. Passamos por uma cirurgia aqui, retornamos. E estamos felizes de estar aqui novamente. A gente chega de Vitória, de Vila Velha, para conversarmos durante alguns instantes sobre um tema envolvente, particularmente a mim. Depara com as pessoas, olha as pessoas, né? Conversa com os amigos que a gente reencontra, vai até a porta e é etiquetado pelo Silvio. Vocês me desculpem, mas eu não vi ninguém que tenha um sorriso mais largo, mais aberto e mais franco do que o Silvio. Comovedor o sorriso dele. Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigada mesmo. Bom, o nosso amigo Virgílio nos convidou para que estivéssemos aqui hoje e nós conversamos sobre a possibilidade de um tema, e esse tema consta no Evangelho segundo o Espiritismo, item 16, capítulo 14, que chama-se apego, está lá no Evangelho. E a gente quer falar um pouquinho sobre apego e sobre a necessidade de vencermos essa etapa, caminhando para o desapego. Mas para que a gente possa entender o que o apego consegue fazer na vida da gente, nós precisamos relembrar algumas coisas. Primeiro, a doutrina espírita nos lembra que existe no universo, no multiverso, Deus, fluido espiritual e fluido cósmico universal. Partindo desse princípio, existe o fluido espiritual, que somos nós, espírito, que construímos um perispírito, modificando o fluido cósmico universal. E nesse momento, quando nós conversamos, nós estamos nos manifestando nessa trialidade, que é o corpo físico, denso, material, o corpo perispiritual, que é o corpo intermediário, o espírito, propriamente dito, que não tem uma forma definida, é uma energia em movimento, variando em sua tonalidade de acordo com a cor do rubi. Para que a gente possa entender um pouco melhor o que é o apego, o que é o desapego, a necessidade desse desapego, nós precisamos entender que quem sente e registra as coisas todas à nossa volta, físicas e extrafísicas, é a nossa alma, é o nosso espírito andarilho do tempo. É esse viajante que habita de tempos em tempos a condição física através do processo de reencarnação. E assim sendo, todas as coisas estão registradas nele, nesse espírito que habita esse corpo. Então nós vamos migrando de reencarnação, 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 e vamos levando esse patrimônio que nós conquistamos. O patrimônio negativo e o positivo que nós conquistamos. Até que chega um momento que nós temos que dar um basta no negativo e partirmos para o positivo, né? Para alcançarmos a luz e ver a face de Deus já numa condição espiritual bastante elevada. Acontece que o desenvolvimento desse espírito, esse processo de amadurecimento reencarnatório do espírito, é longo, é difícil. E assim sendo, a gente vem de reencarnações difíceis.
Hoje, para que nós pudéssemos falar, estar presente, para que nós pudéssemos nos reunir nessa sala aqui, por exemplo, todos nós, mesmo encarnados e desencarnados, que não existe espaço vazio no universo, nem no multiverso, nem no plano físico, nem no extrafísico. Não há vaga, não há espaço vazio. Para que nós pudéssemos falar aqui agora e conversar um pouquinho, interagir com vocês, várias reencarnações já se passaram. Várias possibilidades se fizeram presente. E esse é, indubitavelmente, o nosso melhor momento. Mesmo que tenhamos dificuldade de entender essas coisas com profundidade. Mas esse é o nosso melhor momento. Se nós, por exemplo, observarmos de uma forma lógica, utilizando a nossa capacidade de pensar com profundidade, tendo essa visão espiritualista, essa visão espírita, nós vamos perceber de uma forma sutil que toda vez que eu penso bem, toda vez que eu sinto bem, eu fico em harmonia. Quando eu penso de uma forma desequilibrada, desarmônica, eu fico em desarmonia, eu não fico bem, eu fico mal. Isso é consequência dessa intimidade do meu pensar e do meu sentir. Nos diz a doutrina espírita que quanto mais espiritualizado é o ser, ele vai como esponja absorvendo o fluido cósmico universal sempre. Quanto mais espiritualizado é o ser, fluido cósmico universal, menos denso ele chama para si, atrai para si. Quanto mais materializado é o ser, atrai para si fluido cósmico mais denso, mais materializado. Nós somos reflexos de nós mesmos. Então, como todos nós almejamos, desejamos a paz, consequentemente a felicidade, fica muito difícil de entendermos por que a necessidade do prazer no apego, na posse. Observem que todos nós fazemos parte de uma grande fila, a fila de volta para casa. Nós, nessa sala, por exemplo, estamos numa fila, a fila de volta para casa. E é aquela fila que, com certeza, ninguém quer furar. Todo mundo quer esperar a sua hora pacientemente, se possível, ceder lugar ao outro. Não adianta, a gente está na fila, não tem outro jeito. E se a gente observar direitinho, quando nós chegamos aqui, para esta vida, para essa existência, a gente não trouxe nada, nem corpo. Corpo físico nós não tínhamos. Foi cedido pelos nossos pais. Nascemos de uma forma simples, simples, simples. E ao partirmos, será assim, independente da nossa vontade. Nem o corpo vai com a gente. Vai chegar um momento em minha existência, em nossa existência, que eu vou sentir uma fragilidade, um torpor muito forte, um sono muito forte. Vou olhar para as minhas mãos, para os meus braços, para as minhas pernas, pés, vou ordenar um movimento e eles não vão responder. Não vão. Teimosamente eles vão ficar adormecidos. Os meus olhos, a minha voz, a minha fala, meus lábios, os meus pulmões também não vão obedecer. Eu voltarei à minha origem, independente da minha vontade. Será assim com cada um de nós. Sempre foi assim e será. O que eu vou levar comigo nesse instante, nesse momento de solidão que eu estou, porque esse exercício é só meu, eu não tenho como dividir com alguém, é meu, é muito pessoal. Eu vou levar todas aquelas aquisições que eu tive, que eu desenvolvi. Todas as coisas que eu penso que são minhas. Porque a gente passa pela vida, eu estou falando da minha experiência, não a experiência de ninguém. A gente passa pela vida tendo, conseguindo, conquistando as coisas.
E a gente acaba pegando aquelas coisas e tomando posse daquelas coisas como se essas coisas fossem nossas. Eu estou falando do óculos, eu estou falando do celular, eu estou falando do carro, eu estou falando do apartamento. Isso é meu, eu comprei, trabalhei, comprei. Mas eu não vou levar isso. E tem um problema tão sério no eu não vou levar isso, que quando chega a vez da fila, que chegou a minha vez, não adianta eu ter compromisso amanhã, não adianta ter trabalho amanhã, não adianta ter compromisso com a casa espírita, com o núcleo religioso amanhã. Você vai faltar e pronto. Não adianta você querer fazer almoço, fazer janta, ir no supermercado, pegar o carro para lavar. Não adianta. Você vai faltar e pronto. É você com você mesmo. Aí você vai ter que se adaptar nessa nova realidade. E esta adaptação a essa nova realidade não é tão fácil assim. Pois, afinal de contas, no meu exemplo pessoal, eu passei muitos anos colecionando, adquirindo coisas. Foram boas para mim, me deram prazer, me deram satisfação. E se as coisas que eu fui adquirindo me deram prazer, satisfação, por que eu tenho que me separar delas agora? Eu quero continuar com elas. Só que eu tenho um problema grave. Jesus. A fala de Jesus, a colocação de Jesus, é um problema para mim que não consegui assimilar. Esteja onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Esteja onde estiver o teu tesouro, lá vai estar, Humberto, o teu coração. Como eu faço então? Como eu faço para me desvencilhar disso? Porque isso que eu tenho, que são as minhas coisas, eu passei a ficar enamorado, encantado, apaixonado por essas coisas. Eu venho de um processo reencarnatório na qual, nos primeiros passos reencarnatório, por uma necessidade evolutiva, eu tive que tomar as coisas. É assim com a maioria de todos nós. Eu tive que sobreviver. Eu estava na caverna. Então, eu tive que me reproduzir. Então, eu tomei a mulher, eu tomei a terra, eu tomei a agricultura, eu tomei a casa, eu tomei a sociedade, eu fui pegando, eu fui domando os animais, eu tive que sobreviver. E quando eu passo a fazer esse movimento de tomar, por uma questão de sobrevivência, eu passo a gostar. Eu passo a gostar de ter essa posse, porque eu percebo que nessa sociedade que cresce comigo e desenvolve comigo, através dos processos reencarnatórios, eu sou visto e aplaudido assim. Ainda uma sociedade distante da espiritualização, ela passa a valorizar em mim a coisa material que eu tenho. Então as pessoas nesse processo evolutivo valorizam esta individualidade que agora está Humberto pelo que ele conseguiu ter. Então ele quis posse, porque os aplausos vieram daí. E para mim os aplausos são maravilhosos. Lembre-se que eu venho nesse processo ainda distante da visão espiritualista, próximo, abraçado, amordaçado a questão materialista de ter. Então eu gostei, eu senti prazer, adorei essas coisas que foram feitas comigo. Então fui tendo posse, cada vez mais tendo as coisas. Com o passar do tempo, eu passei a coisificar você. Você mulher, você homem. Eu sou um espírito, eu não tenho sexo. Eu reencarno de acordo com a minha necessidade e possibilidade. Então eu passei a coisificar as pessoas. Ou minha mulher, ou meu marido, os meus filhos, os meus netos. Afinal, o meu nome é esse. Então, não satisfeito em domar as coisas e os animais, eu passei a domar e a ter as pessoas coisificando. Claro que, evidentemente, com o nome de amor. Lembrem-se que o amor e o poder é uma linha muito tênue. Mas eu passei a fazer isso. E eu quero dizer que essas coisas todas não estão no meu corpo físico, não serão extinguidas na minha morte, no meu desencarne.
Esse é o meu patrimônio, é o patrimônio que eu vou levar comigo para a erraticidade agora quando eu for. Humberto, esteja onde estiver o teu tesouro, lá vai estar o teu coração. Então eu voltando para a erraticidade, eu vou levar esse patrimônio comigo. E como é que eu vou conseguir paz? Sabendo que já numa outra dimensão, que eu não tenho mais acesso àquelas coisas densas, eu necessito daquilo como veículo de felicidade, porque eu depositei a minha felicidade nas coisas materiais. Eu não busquei, eu não me preocupei com a espiritualização. Eu não me preocupei com a vida, com a continuidade da vida, com a vida plena. Eu me preocupei somente em ter as coisas e as pessoas à minha disposição. Como eu inicio uma nova vida? Além de não ter mais o corpo para me manifestar, eu tenho um problema. Eu não quero ficar longe daquelas coisas que eu aqui deixei. Como eu faço? Eu tenho que mudar essa visão. Por isso que o Cristo me trouxe esse norte, com o seu Evangelho, para que eu mude essa visão. Só que é muito difícil mudar essa visão. Não é fácil. Eu preciso de um exercício. Sim, um exercício. Observem essa situação. Continuo falando do Humberto, não é de vocês. Para que eu pudesse conversar com vocês sobre a possibilidade de uma espiritualização, vamos supor, para que eu pudesse conversar sobre esse assunto agora, ter esse apelo espiritualizado na visão espírita, eu vinha de 20 reencarnações, tá bom? Bom, 20 tá bom, foram mais. Vamos botar 20 só para efeito de cálculo. Nessas 20 reencarnações que eu tive por último, essa última que eu estou vivendo, a 20ª, eu estou discorrendo sobre o fato da espiritualização. Eu estou trabalhando na possibilidade filosófica. Ainda sou verniz, ainda não consigo tirar do caminho filosófico a prática filosófica, que esse é o objetivo. É eu sair da filosofia teórica e ir para a prática, vivenciá-la. Vamos supor que nesse momento eu esteja fazendo um esforço nesse sentido. Tá bom. Se eu estou fazendo um esforço nesse sentido, buscando a espiritualização, na 20ª reencarnação, na 19ª é porque eu dei umas pinceladas nesse caminho. Parece óbvio, né? Tá bom. Pelo sorriso do nosso amigo Silvio, a 18ª também. Eu dei uma pesquisada e comecei esse caminho de espiritualização lá pela 18ª. Faltam 17. O que eu fiz? Olha que eu fui para a 17ª de muito boa vontade. O que eu fiz nas últimas 17 reencarnações, tirando essas 3 últimas? Tomei, mandei, ordenei, tirei. Eu venho da Idade Média, gente. Eu venho de crimes. Eu venho de saques. História. Eu venho de abortos. Eu venho de assassinato. Esse sou eu. Que agora experimento nesse instante o meu grande passo em busca da minha liberdade. Liberdade, entenda-se, paz. Liberdade de alma, liberdade de espírito. Aí eu fico observando que eu tenho, só para efeitos de cálculo, 17 reencarnações envolvidos nas trevas, propriamente dita, no sofrimento, e estou tentando me libertar nessas últimas 3. Só que é muito difícil, porque quem está falando, quem está andando, quem está vivendo nessa sociedade, não está vivendo com as últimas 3, não. Está vivendo com toda essa bagagem que eu estou calculando e simbolizando, 20 reencarnações. Quem se manifesta no momento em que eu saio na rua, é esse pacote todo. Não é essas 3 educadas agora, não. É o pacote todo. Então basta que eu seja contrariado ali fora, no trânsito, na rua, no supermercado, na fila do banco, que eu já vou explodir, que eu já vou gritar. Porque eu tenho dentro de mim esse patrimônio enfurecido de 17 reencarnações. Isso está no meu inconsciente. Está guardado, é o meu patrimônio.
Eu tenho visitado esporadicamente nessas 3 reencarnações o meu consciente. O que eu quero dizer é que nesse momento, nesse processo analítico, eu tenho 17 pontos lá no inconsciente e 3 no consciente. É evidente que o inconsciente vai vencer sempre. É evidente que os instintos primitivos, animalizados, a minha fúria que está contida nas 17, a qualquer contrariedade vão pulsar. Então eu preciso, para me libertar e conseguir a tão sonhada paz, fazer um trabalho urgente comigo mesmo. Eu tenho que acessar o meu consciente, para que eu possa extinguir, educar o meu inconsciente que está pulverizando em mim as violências, paixões, atitudes egoístas, ególatras que eu tenho no meu dia a dia, porque eu consegui isso lá dentro, está dentro de mim isso. Basta ser contrariado que eu vou mostrar. E como eu faço isso? Onde estão escritas as leis de Deus? Na tua consciência. O que é consciência? Como é que eu acesso essa consciência? Onde é que está essa consciência? Está dentro de você, dentro da sua alma, dentro do seu espírito. Tá bom, mas cadê a chave para abrir isso? Eu quero ver. Eu preciso achar esse armário simbólico. Eu tenho que acessar a consciência. Como é que eu faço? Como é que eu vou acessar a minha consciência? Porque ali está a resposta de tudo. Eu preciso achar uma chave que me dê acesso à minha consciência, para que, colocando qualidades nessa consciência, ela possa ir reeducando, educando novamente os instintos primitivos, animalizados que estão no meu inconsciente, que me fazem pulverizar vida fora. Eu só consigo isso através do meu pensamento. Eu pensando, avaliando as minhas atitudes, eu estou despertando a minha consciência. Eu posso fazer isso? Eu devo fazer isso? É verdade, é verdadeiro isso? É socrático. Somente assim, nessa dualidade, eu comigo mesmo, é que eu acesso o meu consciente. Aí eu vou tornando ele obeso, forte, lúcido. E quanto mais forte, lúcido, obeso, esse meu consciente for, mais ele vai trabalhar nos meus instintos primitivos. Mais e mais e mais vai me dar liberdade. Como diz Jung, no momento em que eu domar o meu inconsciente, o meu consciente vai perceber que não existe o destino, que tudo sou eu. Olhem só a minha responsabilidade, olhem a minha dificuldade. Eu já li isso nos livros, é fácil, mas na hora de vivenciar essa experiência é muito difícil. É por isso que eu queria falar de apego, é por isso que eu queria falar de desapego. Mas eu não quero falar dessas coisas materiais, porque na casa espírita nós já falamos isso o tempo todo. Eu quero falar daqueles apegos mascarados que eu digo que não tenho, e que verdadeiramente eu tenho. Eu tenho, não adianta. São aquelas pessoas que fazem parte do meu núcleo familiar, o meu grupo social, de trabalho, amigos, que me pertencem. Então a gente adora fazer isso com um amigo. A gente não, desculpa, Humberto. Esse amigo é meu. Fala muito com ele. Se ele estiver falando com alguém, eu já fico com ciúmes. Mas isso não é problema de vocês. Mas é um problema meu. E eu, quando cheguei aqui, agora, cheguei cedo, eu conversei com o Virgílio sobre esse problema. Vou abrir um parênteses aqui para falar de um caso particular. Eu tenho filhos. Eu tenho uma filha mulher e 4 filhos homens. E aconteceu algo comigo que eu tive muita dificuldade, e confesso que ainda tenho de lidar. Um dia, a minha mulher, ou seja, a mulher que está casada comigo, porque ela não é minha mulher, ela está minha mulher, ficou grávida. E teve uma menina, juro para vocês, eu tinha até medo de tocar, porque era tão pequena, tão frágil, e eu assim meio grandão, desajeitado, ficava com medo de tocar naquele bebezinho, que era minha filha. Ficava encantado. Aí ela foi crescendo sem me pedir licença.
Ela não pediu, ela simplesmente foi tomando forma. Ela foi crescendo, eu olhando, ela foi para o colégio. Eu lembro que eu comprei uma bicicleta e eu corria no quintal do condomínio com a bicicleta atrás dela para ela não cair. Eu tirei aquelas 2 rodinhas, eu corria feito maluco, os vizinhos vinham para a janela rir. Mas eu ensinei ela a andar de bicicleta. Aqui é uma casa espírita, uma casa fraterna, né? Então a gente pode contar essas coisas. Nós somos amigos, companheiros de jornadas, espíritos andarilhos do tempo, e temos esses exemplos dentro de nós. Estou falando do meu. E essa menina foi crescendo. Até que um dia, a mulher que está, a minha mulher, que eu não quero mais posse, disse assim: olha, a tua filha está ficando moça. Eu digo, você tem que comprar sutiã para ela. Absorvente. Eu digo, você. Tá bom. Eu fiz isso, eu fui um pai que... O primeiro absorvente, o primeiro sutiã fui eu que dei para minha filha. É verdade, eu fui um pai, por isso que no dia das mães eu quero presente, porque eu fui uma boa mãe. Eu sou espírito não tem sexo. Então eu participei, eu estava junto. E essa menina, essa guria da minha terra, do sul, ela foi crescendo sem me pedir licença. E ora eu brigava, ora eu reclamava: vai estudar, você não quer nada com nada. Vocês não têm esse problema, mas eu tenho. Vai almoçar, vai cuidar desse cabelo, vai arrumar o teu quarto, para de ouvir essas músicas. E eu fui indo. Até que o ano passado, essa guria, essa menina, disse assim: pai, eu quero falar com você. Eu falei: pois não, pode falar. Toma. Eu falei: que isso? O convite da minha formatura. Eu falei: o quê? O convite da minha formatura, pai. Terminei a faculdade. Eu falei: quando é? Não, colação de grau vai ser aqui na UFES, no dia tal, lá no auditório. Você vai? Claro. Eu fui. Quando eu cheguei lá, eu percebi aquela moça caminhando daqui para ali, conversando daqui para ali, me apresentando os amigos daqui para ali. E eu estou quieto, só olhando. Daqui mais um pouco, coloco uma beca nela, ficam tirando fotos, e ela me abraça e tira fotos, e eu fico só olhando. Aí depois eu sou convidado a sentar ali nas cadeiras, assim, né? E ela sai com aqueles rapazes, aquelas moças, e aqueles professores que fazem parte do grupo, da colação de grau, e vai até o palco. E ela, sem me pedir licença, pega um microfone, e ela era a oradora da turma, e sem me pedir licença, ela pega o microfone, vai lá e começa a discursar. E eu fiquei olhando, é verdade. Eu fiquei olhando, e ela agradeceu às pessoas, aos professores, aos colegas. Aí começaram a passar slides, né? Não é data show, slide é mais antigo. Começou a passar data show, e de repente eu vi a minha foto. E ela agradeceu ao pai, e eu vi a minha foto. Eu nem tinha cabelo branco naquela época. Ela era pequenininha, eu não tinha. E eu vi a minha foto. E quanto mais aquela menina falava, quanto mais aquela guria falava, eu fui percebendo que não era uma guria, não era uma menina. Era uma mulher que virou mulher e não me pediu licença. Não me pediu. Eu não percebi. É isso mesmo, senhora. Eu não vi. Eu fiquei olhando e ela falava desembaraçadamente, caminhava daqui para ali. E eu fiquei olhando. Vou contar uma coisa para vocês. Aconteceu um fenômeno ali em mim incontrolável. Os meus olhos encheram-se de água, de lágrimas. Eu olhei, eu acho que era por causa do ar-condicionado que estava muito forte. Deve ter sido isso. Eu fiquei... e a coisa é tão teimosa que por mais que você disfarce e faça esse movimento, elas voltam. Parece que são aquelas lágrimas que diziam: eu vim para ficar e vou ficar e acabou. Parece que elas têm um domínio maior em você, mas afinal de contas eu sou homem. Como eu deixo essas lágrimas brotarem inadvertidamente nas minhas glândulas oculares? Como eu permito? Eu não consigo evitar. Aí eu desfaço, eu estava de paletó, faço assim, pego um lenço, passo, esse ar-condicionado muito forte. Mas ali elas estavam e ficaram. E os meus olhos vermelhos, no final, nas fotografias, eu percebi. Me denunciaram. Aí depois ela saiu de lá com mais algumas pessoas, me abraçou, me beijou, os irmãos e a mãe também. E foram para o barzinho, né? Comemorar essa coisa toda. Eu fui para casa. Aí eu fiquei pensando: como é que eu faço agora? Como eu vivo sem isso?
Porque aquela menina fez todos esses movimentos sem me pedir licença. E eu coisifiquei aquela menina, porque eu pensei que ela era minha filha. E agora ela me chama a atenção para mostrar para mim, em evidências, que não é mais minha filha. Ela apenas está minha filha, porque ela não depende de mim para nada. Muito pelo contrário. Ela é uma menina de 23 anos de idade, uma guria de 23 anos de idade, profissional, que trabalha e se mantém independente. E eu estou ficando ao quebrado. Eu já estou ficando, né? Como fala a minha médica, 2/3 da sua vida já foi embora, Humberto. Te resta 1/3, aproveita. E não adianta que você não vai mudar isso. Tá bom. Ela falou isso para mim. Eu juro que eu tremi. Aí eu fico olhando aquela menina fazer esse movimento de tamanha liberdade e passo a estender o meu olhar às pessoas que convivem comigo no meu núcleo religioso, familiar religioso, a minha sociedade. E eu passo a perceber como eu fiz isso com as pessoas. E por que eu só fui perceber isso agora? Que a médica me avisou que só tem 1/3 pela frente. Por que eu não percebi isso antes? Por que eu não fiz essa viagem a esse consciente antes? Por que eu não meditei antes? Porque eu não tive tempo, é a justificativa. Não dá para justificar. Eu não fiz porque eu não quis. Porque era bom para mim. Eu mando, você obedece. Eu tenho um timbre de voz farto. Eu tenho uma cultura mediana. Eu tenho poder financeiro, pago as contas. Então eu mando. Aí fica mais fácil você ser submissa, subalterno. E eu fiz isso. Ainda bem que eu acho que eu não fui muito veemente. Mas eu fiz. E eu estou me preparando para ir embora. E eu vou deixar o corpo ali. Como eu faço agora para viver sem aquilo que eu construí e que eu deixei todo o meu amor na minha interpretação? Como eu faço? Humberto, esteja onde estiver teu tesouro, lá estará teu coração, diz Jesus. Eu descubro então que para ganhar, receber a tão sonhada felicidade, eu preciso conquistar a paz. Como que eu vou ter paz desencarnando daqui mais um pouco, sentindo saudades e ficando ao lado dos meus, que eu coisifiquei ou que eu de alguma forma peguei para mim, tomei para mim? Como eu faço isso? Só através de um processo de conscientização. Eu preciso estar consciente de que esse momento eu cometi, caminhei, me precipitei nessa estrada. Mas agora, revendo a minha posição, eu vou fazer um outro itinerário. E eu só vou conseguir fazer isso se eu acessar o meu consciente. Se eu utilizar o caminho do meu pensamento e não temer a dualidade do sim e do não. Eu tenho essa limitação. Eu vou conversar. Eu vou tornar isso cristalino, transparente. Eu vou enfrentar a minha vida. Eu preciso entender que o desapego é um ato de amor, como disse o Virgílio. Porque quando eu tenho o desapego, eu ganho a liberdade. Eu estou falando da minha liberdade. E eu não tenho paz se eu não conquistar a liberdade antes. Como eu não tenho felicidade se eu não conquistar a paz antes. Então eu preciso dessa atitude de amor, de auto-amor. Eu preciso cuidar de mim. Mas eu só terei isso se eu desejar ardentemente. Eu só vou ter esse movimento se eu não tiver medo. O medo me paralisa. O medo me leva por caminhos de dor. O medo me leva por caminhos de sofrimento tortuosos. Eu preciso enfrentar as minhas limitações e as minhas dificuldades. Nesse momento eu só consegui fazer essa estrada, esse caminho. Eu não consegui dar passos mais longos, mais distantes. Eu só consegui isso. Esta é a minha realidade. O Espiritismo mostra para mim que eu sou um espírito andarilho do tempo, que vou vivenciando, desenvolvendo as minhas potencialidades através do processo reencarnatório. Se tem pessoas ao meu redor que já conseguiram vencer essas etapas, graças a Deus, parabéns para eles. Provavelmente são espíritos mais esforçados do que eu, ou espíritos bem mais antigos, bem mais velhos do que eu. Estou falando de espíritos.
mas eu ainda estou a caminho. Como em minhas pegadas, também vêm espíritos mais jovens do que eu, que ainda não vivenciaram, não passaram por essas estradas. Então eu preciso ser comedido, eu preciso ser prudente, eu preciso ser observador, eu preciso ser contemplador. Eu preciso ter essa capacidade de discernimento. Mas para que eu tenha tudo isso, eu tenho que romper com medo de me encontrar. E eu tenho que fazer isso sem a preocupação de agradar você ou a qualquer outra pessoa. É eu comigo mesmo, porque na hora da minha partida é eu comigo mesmo. Observem. Vou falar para vocês de um homem mal-humorado. Um personagem da história muito mal-humorado. Triste, acabrunhado. Alguns séculos atrás, em determinada noite, ele vinha pela rua de paralelepípedos, reclamando, maldizendo. Era comum na vida dele. De repente, quando ele chega em frente à sua casa, antes de atravessar a rua, as lamparinas, os lampiões eram frágeis, ele olha para o céu, olha para a noite, e percebe que naquela noite há um encanto diferente no céu. Ele percebe que a lua está ali. Sabe quando a lua fica muito grande, muito cheia, que você, na sua viagem, no seu devaneio, tem a impressão que se esticar o braço, esticar a mão, você consegue pegar a lua? Pois é, foi assim. Então ele olha a lua e ele tem essa sensação de que se esticar o braço, esticar a mão, ele pega a lua. Aí ele olha mais para o lado e percebe estrelas. E ele percebe que pode também tocar nas estrelas. E ele fica encantado olhando a noite. É encantado olhando a noite. Naquele encanto em que ele estava apreciando a natureza, a noite bela que ali se fazia, uma mulher passa e esbarra nele. Aí ele, por ser mal-humorado, etc., grita e esbraveja com essa mulher. E acaba dizendo para ela: você é cega? Você não enxerga? Ela olha para ele, vira-se em direção a ele e diz: não enxergo, nasci assim. Ele, tomado de susto: como assim? Eu nasci cega, eu não enxergo. Você não me viu? Não, eu nasci cega. Você não vê a lua, as estrelas, o céu? Por favor, senhor, eu nasci cega. E ele, vendo a brutalidade do seu pensar, do seu sentir, a brutalidade do seu ato, mesmo que a brutalidade na sua condição verbal fosse uma frequência, a história nos fala, ele diz para ela: então espere, eu posso te ajudar. E ele pega essa senhora pelo braço e a conduz escada acima na casa onde ele morava. Subindo os degraus, ele chega na parte mais alta da casa, onde tinha parte do telhado que era vidro. E ele coloca essa senhora sentada num banco que desce sentido, direção ao vidro, consequentemente à noite. E ele diz: olhe naquela direção que você vai ver o céu. Você vai ver a lua, você vai ver as estrelas. Como se eu sou cega? Espere que eu vou te ajudar. Aí ele vai ao piano e começa a tocar. Começa a tocar, começa a tocar e começa a tocar. A música envolvente, nascida naquele instante com tamanha profundidade, acaba envolvendo essa mulher, essa senhora. E ela diz: eu estou vendo, eu estou vendo. Mas como ela está vendo se ela continua cega? Ela começa a perceber, com a sua conjuntura perispiritual, a beleza que ali estava. E ele continua fazendo a sua canção. Nesse momento, Ludwig von Beethoven construiu Sonata ao Luar. E disse por aí que se você se recolher e apagar as luzes e colocar Sonata ao Luar, você verá também a lua, o céu e as estrelas. Como ele fez isso? Porque ele teve coragem de, naquele momento, fazer um movimento de introspecção, fazer um movimento de abandono às suas fantasias, abandono às suas paixões,
e olhar para as pessoas que ali estavam ao seu redor, no caso, esta senhora, e viajar para dentro de si mesmo e reconhecer, assim, a sua individualidade e a sua situação diante do mundo. Quando nós chegamos aqui em Colatina para conversarmos alguns instantes sobre esta possibilidade, é no sentido de despertar em nossas consciências, acessada por nossos pensamentos, bem dirigidos, claros, sem medo, que é necessário nós percebermos que o nosso apego, Evangelho segundo o Espiritismo 16,14, vai nos conduzir à dor, às paixões. E quanto mais envolvido nas dores, nas paixões, maior os nossos sofrimentos. Observem o que fala o Evangelho. Observem o que fala a literatura espírita. Você é responsável pela psicosfera ao seu redor. Pensar, sentir, você produz cargas eletromagnéticas. Quando nós iniciamos essa fala, nós falamos que nós espíritos, quanto mais espiritualizados, nós como esponja retiramos do fluido cósmico universal material menos denso, mais purificado, de melhor qualidade. Quanto mais materializado nós somos, nós como esponjas tragamos o fluido cósmico universal, mais densos, menos espiritualizados. Quando nós tragamos essa atmosfera, nós tragamos para a nossa alma, para o nosso perispírito, para o nosso corpo físico. Quando nós fazemos esse movimento de desarmonia, de desequilíbrio, de falta de amor, de falta de solidariedade, capítulos que estão em nosso caminho de espiritualização, é porque nós estamos na materialização. A materialização também é de sentimentos, das paixões, dos enganos, das mentiras, dos silêncios inoportunos, momentos que eu devia falar e não falei, por medo. Eu vou tornando densa a minha realidade. Eu vou passando para a minha conjuntura fisiológica essa somatização. Passo a sofrer de doenças físicas conhecidas, desconhecidas, que provavelmente não teria que enfrentar nessa reencarnação. Provavelmente na minha 19ª reencarnação, que eu estou trabalhando na 20ª já, na minha 19ª reencarnação, quando eu estava na erraticidade, o meu espírito não necessitava dessas provações. Porque diz o Evangelho que a maioria das atuais causas das minhas aflições foram conquistadas agora. Eu apenas acessei e tive. O convite dessa manhã é no sentido de que nós percebamos essas coisas, percebamos essas posses e não tenhamos medos de romper com elas. Nós precisamos da nossa liberdade. Nós precisamos voltar para casa, para nossa casa de origem, levando consciência mais ampla. E só vamos acessar a consciência conversando na dualidade com ela, sem medo. Porque eu voltando de forma mais consciente para minha casa, na minha 21ª reencarnação, nesse cálculo simbólico que eu fiz, eu vou trabalhar melhor a minha próxima reencarnação, porque eu vou vir mais consciente. Lembra-se que a gente falou, quanto mais pleno, quanto mais consciente eu estiver, mais eu vou trabalhando aquelas diferenças, desarranjos, desconfortos que estão no meu inconsciente. Coisas, sentimentos que pulsam e me jogam aos embates da vida. Aqueles embates normais das filas, do trânsito, das contrariedades, que eu apenas faço uma explosão. E depois eu fico, puxa, não devia ter feito isso. Foi ele. Aquela sujeirinha que ficou embaixo do meu tapete, o inconsciente, que eu não soube fazer a higienização, que eu não soube fazer a limpeza, agora se manifestou. E eu fiz isso. Aí o meu consciente, acessado pela dor, você não devia ter feito isso. Ainda de forma frágil e covarde, o consciente se nega a pedir desculpa. Ele justifica. Eu só fiz isso porque você fez isso.
É essa barreira que o Evangelho, segundo o Espiritismo, na nossa interpretação, neste capítulo, nos convida a vencer. Vencer o apego com o desapego, mas não só o apego material. O apego afetivo também. A posse das pessoas, que nós não temos. Nós pertencemos a nós mesmos. Esta experiência que eu estou vivendo com você, com vocês, é temporária. É temporária. Você, nesse momento, é alguém que está na minha vida para contribuir para o meu desenvolvimento. Porque através das tuas contrariedades, alcançados pela essa persona que você exercita nesse momento, por essa atitude que você tem nesse momento, você vai procurando as minhas dificuldades. Então, através dos teus desencontros, eu vou me encontrando. Através da tua contrariedade, eu vou me encontrando. Nós temos um exemplo na doutrina espírita maravilhoso. O nosso Cândido Chico Xavier. Um dia questionado, quem foi o seu grande mestre e professor? Evidentemente tirando Jesus. Ele parou e pensou. E durante esse minuto que ele parou e pensou, quem foi o seu grande mestre? Eu que tenho o hábito de ler livros, riscar e tapar, para falar eu mesmo as respostas e depois descobrir se está certo ou está errado. Eu aprendi isso quando eu era criança em escola pública. Eu sou do tempo dos professores, não das tias. Eu sou do tempo do primário, do ginásio. Vocês conhecem, né? Tem uma turma aqui que conhece científico, tem uma turma aqui que conhece bem. Exame de admissão ao ginásio. E eu lembro que eu tinha que fazer isso. A professora me ensinou, tapa, depois responde, né? E eu lendo o Chico, ele questionado, quem tinha sido o seu grande professor, eu pensei, já sei. Emmanuel, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, André Luiz. Aí destapei e fui ler a resposta do Chico, minha madrinha. Falei, como pode? Depois de algum tempo, depois de um longo tempo, eu descobri que eu estava errado e ele estava certo. O professor não é o que ensina, não é o que coloca a prova, não é aquele que te obriga, te convida a dar o testemunho. Quem fez isso? Essa senhora, a madrinha dele, que provocava ele, com beliscões, com arranhões, com garfos. Os outros espíritos não. Apenas trabalhavam, orientavam, mas quem provocava ele para que pulsasse nele os instintos primitivos, na qual ele domou, através do seu consciente, foi essa senhora. Por isso ele disse com tamanha sabedoria, ela. Se eu trouxer isso para o meu dia, eu estou falando do problema do Humberto, eu vou perceber que as pessoas que estão em desalinho, em desacordo comigo, não são os meus adversários, não são os meus inimigos. São professores que de alguma forma o Criador colocou na minha estrada para que eu possa me encontrar, para que eu possa domar de forma consciente, questionando as minhas atitudes, sem medo, os meus encontros e desencontros. Pois somente assim eu posso fazer a minha partida em paz e despertar em paz. Porque depois não adianta. Só se eu implorar para o vigílio me ceder espaço na reunião mediúnica. E olha, vai dar um trabalho danado, porque além dele ter que ter médiuns aqui, eu vou depender de um monte de favor da espiritualidade, porque a fila para dar comunicação é grande. É fila para desencarnar, é fila para encarnar, é assim. Comunicação, então, as filas são enormes. Eu preciso fazer urgente esse movimento. Eu preciso conseguir a minha liberdade de forma urgente. Eu preciso aprender a falar no meu silêncio comigo mesmo. Eu preciso desenvolver o patrimônio que eu vou levar comigo e as traças não vão corroer, não vão romper. Eu preciso fazer esse movimento como forma de conquistar a liberdade, a paz e a felicidade. Que Jesus nos envolva, que Jesus nos abençoe e que possamos estar receptivos ao que pedimos a Jesus. Muito obrigado.